A questão da salvação é central na Bíblia, e ela aborda de maneira clara como um pecador pode ser salvo. Vou detalhar isso com base nas Escrituras. Como me identificar como pecador? A Bíblia ensina que todos somos pecadores por natureza e por escolha. Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que o pecado é universal e afeta todas as pessoas. Isaías 53, verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O pecado nos separa de Deus porque preferimos seguir nossos próprios caminhos em vez dos caminhos de Deus. 1 João 1, verso 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para entender nossa necessidade de salvação. Identificar-se como pecador significa reconhecer que você não pode salvar a si mesmo e que precisa da graça de Deus. Como serei salvo? A salvação, segundo a Bíblia, é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras, pela frequência à igreja ou pelo dízimo, mas pela confiança na obra de Cristo. Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, e não algo que conquistamos por mérito próprio. Romanos 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação exige fé genuína em Jesus e arrependimento. João 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é confiar na sua morte e ressurreição como pagamento pelo pecado. Atos 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas Jesus é o caminho para a salvação. Frequentar a igreja me salvará? Frequentar uma igreja é importante, mas não é o que salva. A igreja é um lugar onde você pode aprender mais sobre Deus, crescer na fé e estar em comunhão com outros cristãos. Hebreus 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Frequentar a igreja é um mandamento para crescimento espiritual, não um meio de salvação. Dar o dízimo me salvará? Dar o dízimo ou ofertar é um ato de obediência e gratidão a Deus, mas não é um requisito para a salvação. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O dízimo é uma forma de honrar a Deus, mas a salvação não pode ser comprada. Fazer boas obras me salvará? Boas obras são um resultado da salvação, não a causa dela. Quando somos salvos, nossas vidas mudam, e começamos a produzir frutos de boas obras, como evidência de nossa fé. Tiago 2, verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. As obras mostram que a fé é genuína, mas elas não são o meio pelo qual somos salvos. Tito 3, verso 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua misericórdia.